Graça e paz. Uma boa noite a todos. Nós vamos começar orando, dirigindo a Deus, para que Ele possa estar nos abençoando nessa noite. Pai, nós queremos, nessa noite, colocar as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós não somos absolutamente nada sem a Tua presença. Mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós sabemos que não estamos sós, que o Senhor está conosco na nossa caminhada. O Senhor também nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas mais uma vez o Senhor nos dá algo para nos alegrar. O Senhor venceu o mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o grande Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Um Deus majestoso e um Deus que escolheu nos amar. Muito obrigado pelo teu amor incondicional, inexplicável, incompreensível. Obrigado, Deus, pela tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Sabemos, ó Deus, que nós somos pecadores e que nós carecemos das tuas misericórdias. Por isso, ó Pai, enche-nos com a tua presença, enche-nos com o teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos vencer as tentações, para que nós possamos nos afastar do pecado, de toda aparência do mal. Nos dirige e nos guia, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Nos dirige nesse momento de culto, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa adoração e o nosso louvor, ó Pai. Queremos, de forma especial, te pedir pela família da diaconisa Damares, que perdeu seu irmão, ó Deus, e agora à tarde foi o sepultamento. Que o teu Espírito Santo esteja a consolar toda a família enlutada, Senhor. Nos dirige em tudo nesta noite, no nome de Jesus. Nós teremos aqui uns momentos de cânticos. Eu quero convidar a equipe que vai estar na direção. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé para louvar o nosso Deus, nos alegrar nessa noite que Ele fez para nós. Bendizer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração.
sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Exaltado no céu, exaltado na terra pelos filhos de Deus. Glória a Deus. Que segurança, irmãos. Somos do Senhor. Povo eleito, né? Propriedade exclusiva de Deus. Cantemos. Que segurança. Sou de Jesus. Jesus,
Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Irmãos, esse foi um cântico, né, com um arranjo diferente do nosso inário. Muito bonito. Que segurança nós temos em Jesus. Por isso ficou um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados a cantar. Mas ficou de uma maneira também gostosa para a congregação. Amém? Os irmãos podem sentar. Queridos, nós vamos proceder à leitura bíblica em 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 23. Nós leremos juntos. Eu começarei lendo e os irmãos na sequência. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os liderem no Senhor e que os admoestam. Exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Alegrem-se sempre. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não tratem com desprezo as profecias. Mas ponham à prova todas as coisas que retenham o que é bom. Afastem-se de todo o tipo de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique e completa, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos encontre irrepreensíveis para a vinda dEle, que Ele possa nos encontrar, que possamos ir com Ele, estejamos preparados para a volta do Senhor, porque ela não tarda. Queridos, nós vamos ter um momento de oração. Dentre os diversos pedidos de oração que chegaram, praticamente todos foram sobre família, apenas 3 eram diferentes. Portanto, nós vamos orar por famílias nessa noite. Eu queria convidar 3 irmãos que estejam aqui à frente, que estejam representando todas as famílias, para que estejam aqui orando e intercedendo pelas famílias. Então, se você sentir no seu coração o desejo de orar pela família, venha aqui à frente para que você ore representando as famílias. 3 irmãos. Falta um. Obrigado, diácono, meu querido presidente. É assim, o diácono vem para socorrer o pastor num momento desse, né? Vou começar com você, então. Vocês estarão orando, representando as famílias
diante de todos os pedidos que nos chegaram. Querido Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Senhor, regozijando-se, cada um de nós, com a presença do Teu Espírito Santo de Jesus nesta reunião. Mas, ao mesmo tempo, Pai, Tua palavra diz que nós devemos chorar com os que choram. Então, nós sentimos, meu Deus, pelas dores que algumas famílias vêm sofrendo, pela perda de entes queridos. Nada obstante, entes queridos que estavam debaixo da graça e da promessa do Senhor Jesus, que aquele que crê nele, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele tem essa esperança. Então nós nos regozijamos em Ti e suplicamos que o Senhor, que é o Deus de todas as consolações, console essas famílias, meu Deus, que trouxeram seus pedidos, e outras que perderam, outros que têm parentes doentes, outros que têm problemas nas suas vidas financeiros, seja qual for o aperto, são nossos queridos irmãos, uma vez perseguidos pelo inimigo, nós somos solidários com esses que são perseguidos, ainda que tenham cometido erros, meu Deus, que venha a unção de arrependimento e a cura. Suplicamos em nome de Jesus que onde houver o choro, meu Deus, haja motivo ali da Tua presença de trazer a alegria do Espírito Santo e levantar o caído, levantar, meu Deus, aqueles que esperam em Ti, que jamais desistam de Ti, que as famílias sejam socorridas com a Tua palavra lida e a oração constante, meu Deus, uns pelos outros, membros da família. Nós oramos, declaramos que amamos essas famílias, porque, Senhor, temos da parte do Teu Espírito Santo derramado o Teu amor em nós, e faz com que nós Te amemos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Glorioso Deus e Pai, ainda em Tua presença nós queremos continuar Te glorificando, Te exaltando, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, um Pai cuidadoso que nos ama e cuida de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu imenso amor, pela Tua graça sobre nós derramada todos os dias, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor querido, pelo Teu povo aqui reunido nesta noite. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça. E Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado das nossas famílias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações e tem atendido, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, aquilo que temos pedido, Deus. E nesta hora nós queremos Te clamar, Te entregar, colocar nos Teus braços, ó Deus, as nossas famílias. Te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja agindo poderosamente em nós, para que nós sejamos bênçãos de nossos lares, ó Deus, porque muitas vezes temos falhado, Deus. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a sermos bênçãos para os nossos cônjuges, a sermos bênçãos para os nossos filhos, ó Deus, que eles vejam em nós testemunho de vida cristã, Senhor. Nos ajuda a vivermos a Tua palavra, a sermos exemplos em nossos lares, ó Deus, e que o Senhor esteja trazendo renovo, alegria, Senhor, nos nossos lares, para que os nossos lares tenham paz, tenha a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Te peço que o Senhor esteja renovando, Senhor, os casamentos, ó Deus, porque somos frágeis, ó Deus, e muitas vezes passamos por lutas e Te queremos Te entregar e Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor esteja agindo poderosamente, Senhor, nos corações dos esposos, das esposas, ó Deus, para que haja um renovo no casamento, para que haja a Tua bênção, o Teu poder, que através, Senhor, dos nossos casamentos, Senhor, possamos também testemunhar que o Senhor faz milagres todos os dias, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, também agindo, Senhor, nos corações dos nossos filhos, ó Deus, para que eles vejam em nós testemunho de cristão, Senhor, para que eles
sejam bênçãos também para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, que possamos ver os nossos filhos andando na tua presença, caminhando em todo o tempo, Senhor, te servindo com alegria, sendo cristãos verdadeiros, tementes a ti, que eles te honrem em todo o tempo, Senhor. Ó Deus, visita nesta hora, porque muitos não estão aqui, Senhor, que o Senhor esteja indo de encontro, Senhor, em cada lugar, Senhor, que eles sintam o teu toque, Jesus, e que eles lembrem da tua palavra, e que eles não se desviem dos teus caminhos. Ó Deus, os guarda, Senhor, em nome de Jesus. Toca, Senhor, na vida de cada um deles, ó Deus, para que tenhamos famílias saradas, curadas, restauradas, ó Deus, para a glória do teu nome. Te pedimos em nome de Jesus que aqueles que estão desviados, ó Deus, que também o Senhor esteja indo ali, Senhor. Ó Pai, tantas famílias, ó Deus, que estão entristecidas por não verem os seus filhos andando na tua presença, ó Deus, como deve doer, Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor esteja consolando cada coração de cada pai, Senhor, que tem sofrido, Senhor, com esta causa, mas que eles estejam confiantes em Ti, porque o Senhor tudo pode fazer e nós cremos, ó Deus. Nós cremos num Deus de milagre, que o Senhor esteja, Senhor, sarando, tocando os nossos filhos onde eles estiverem, Senhor. Que eles lembrem, Senhor, da palavra que foi um dia, Senhor, colocada nos seus corações, ó Deus. Traz-os de volta, Senhor. Opera milagres, ó Deus, que esses pais sintam alegria, Senhor, de verem toda a sua casa te servindo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti e nós colocamos em Tuas mãos porque sabemos que o Senhor tudo pode fazer, porque o Senhor já fez tantas coisas por nós, ó Deus, que tenhamos, ó Deus, alegria de continuar confiando, apesar das dificuldades, apesar, Senhor querido, de muitas vezes ver tribulações em nossos lares, confiando em Ti e entregando todos os dias tudo em Tuas mãos, porque o Senhor tudo pode fazer. Muito obrigada, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem operado. Muito obrigada, Senhor querido, por nossas famílias, porque elas são bênçãos para nós. Te pedimos que o Senhor continue nos conduzindo e abençoando esta família tão grande que é a PIBA, Senhor, para que também tenhamos, ó Deus, a alegria de estarmos juntos, vivendo em comunidade, vivendo em amor, Deus, testemunhando todos os dias que o Senhor é Deus e o Senhor reina em nós. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Paizinho. Glórias ao Teu nome. Senhor, muito obrigado porque nós podemos estar aqui na Tua casa, reunidos em comunhão, intercedendo uns pelos outros, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos porque nós estamos orando pelas nossas famílias, Senhor, e nós sabemos que Tu ouves as nossas orações, Pai. Já foi apresentado várias razões, Senhor. Nós não sabemos os motivos específicos que cada um colocou nos pedidos que foram escritos ali, Senhor. Mas Tu conheces cada um deles. Nós cremos que Tu tens o poder de operar, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Não é pela nossa força, pelo nosso poder, pelo nosso esforço, mas porque nós dependemos em um Deus que é todo-poderoso e que deseja o sucesso e a felicidade dos seus filhos, Pai. Pai, nós colocamos novamente as nossas famílias, Senhor, as famílias do Teu povo, Senhor. Senhor, nós cremos que Tu estás ouvindo a nossa oração, Pai. Cada casal que está enfrentando problema de relacionamento, cada filho que está afastado, ou um cônjuge que não tem ainda uma experiência pessoal contigo, Senhor, nós cremos que é da Tua vontade que todas essas famílias estejam reunidas na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Por isso que nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. Outros problemas financeiros, problemas de saúde, Senhor, todos eles Tu podes operar, Tu podes transformar. E nós esperamos em Ti, Senhor, que as nossas famílias, que as famílias da Tua igreja, Senhor, sejam restauradas, fortalecidas, Senhor. Que os pedidos que foram feitos sejam atendidos, Senhor. Não conforme o desejo de cada um pediu, Senhor, mas conforme as Tuas misericórdias, conforme a Tua graça, Senhor. Porque não merecemos nada, mas nós cremos num Deus que é misericordioso, Pai. Que vem ao nosso encontro para nos alcançar, Senhor. Nós cremos em um Deus que nós não precisamos ir até Ele, mas que vem até nós, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, Senhor. E nós esperamos em Ti, Senhor. Tende misericórdia das nossas famílias. Opera conforme a Tua graça, para que possamos vir aqui
em breve testemunhar, exaltar as grandezas que tu tens feito, Pai. Porque nós te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Queria fazer um lembrete. No próximo sábado, nós teremos o Sábado do Casal. Não deixe de comparecer. Nós estaremos ali falando sobre o perdão na família. Então, nós aguardamos vocês para estarem ali, louvando ao Senhor, nos alegrando e ouvindo a palavra. Queridos, o apóstolo Paulo nos exorta a que estejamos alegres. Alegrai-vos. Você está alegre hoje aqui? Nós temos o maior motivo que alguém pode ter para estar alegre. O Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que nós tenhamos a vida eterna com Ele. Isso é mais do que motivo, irmão, para que estejamos sempre alegres. Então, alegre o seu coração, mesmo que você esteja passando pelo deserto. Mas alegre-se porque você não está só. Alegre-se porque a nossa vitória já está garantida, porque o Senhor pagou o preço na cruz. Nós teremos mais um momento de cânticos e em seguida a palavra estará com o pastor Paulo Sérgio. Entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou e tudo nos lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal. A todos proclamai a graça em seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei Salvador nos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que ele deu,
aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Meu eterno lar, não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fluirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do seu Deus. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Confiando em meu Jesus, nele vem-me paz e luz. Quando vem a provação, ele dá-me a sua mão. Confiemos nele já, vencedores nos fará através da provação. Dá-nos força e direção, dá-nos o Consolador, que nos enche de fervor e não deixa tropeçar quando o tentador chegar. Confiemos nele já, vencedores nos fará através da provação. Dá-nos força e direção, e se nele eu confiar, poderei então cantar quando o temporal bater. Venha assim o que vier, confiemos nele já, vencedores nos fará através da provação. Dá-nos força e direção. Oh, enquanto aqui viver, confiança eu hei de ter. Quando a vida terminar, lá na glória irei cantar. Confiemos nele já, vencedores nos fará através da provação. Dá-nos força e direção. Amém.
esse é conhecido. Eu vou fazer o que o pastor Jabe fazia, vez por outra. Quantos não conheciam? Eu vou levantar a mão, mas eu conheço. Quantos não conheciam? De fato, o diácono Jabe, uma quantidade razoável de irmãos que agora já conhecem, nós cantamos. E você já, então, conhecendo, cantaremos com a sua participação. Irmãos, nós queremos orar ainda, né? Mais um pouco, uma vez que o foco é família, e eu passei para o pastor Cláudio, dos pedidos que nós tivemos aqui no início do ano, que os irmãos colocaram aqui, apenas 3 não marcaram família, né? Então, há percentual considerável, né, de irmãos, e é o que temos visto. Eu gostaria de focar agora, aproveitando aqui, que amanhã o pastor de jovens, o pastor Júnior, está fazendo 6 anos, né, de casamento, e não fizemos também no domingo passado. De quem estiver fazendo aniversário de casamento essa semana, agora de domingo até sábado, e você estiver aqui, mesmo que seja só um dos cônjuges, vem aqui à frente, tá certo? Ele vai ter que vir, porque amanhã, não é? O dia, 6 anos, eu estava ali comentando com ele rapidamente, lembro como hoje, tiveram a coragem de convidar o Isaac com, acho que 3 anos, né? 2 anos, por aí, e ele entrou, né? Entrou, até hoje tem aquele carrinho lá, aquele caminhão lá, em vez por outro ele brinca ainda. Vem aqui, pastor Júnior. Quem mais está fazendo aniversário de casamento, né, nessa semana? Ninguém mais? Vê se é isso aí. Às vezes o esposo esquece, né? A esposa que cobra muito. A esposa não esquece. Às vezes o esposo, já vi esposo esquecer, inclusive esse que vos fala, né? A gente fica sempre, né, em dúvida nisso. Então vamos orar. Pastor Cláudio chega aqui orar por essa bênção, que é o pastor Júnior, o Jamile, não é? E já tem agora a primogênita, né, a Maria, com eles. Então oremos pelo nosso pastor de jovens. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E, Pai, por tudo que o Senhor com certeza ainda vai fazer, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de amor, Tu és o Deus abençoador, Senhor. Nesse momento, Pai, nós queremos apresentar a Ti, Pai, o pastor Júnior, Jamile, ó Deus, casal maravilhoso que tanto tem servido a esta igreja, Pai. Queremos colocá-los diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Ó Deus, agradecer pela vida deles, agradecer por esses 6 anos de casados, ó Pai, e Te pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando as suas vidas, continue abençoando essa união, essa família, Senhor. Que eles sejam, ó Deus, abençoadores, que eles sejam abençoados por Ti, Senhor. Pai, que eles continuem caminhando junto, firmes. Ó Pai, coloca no coração deles a cada dia, Senhor, mais amor, compreensão, Senhor. Ó Deus, capacidade de perdoar, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ser faróis para outros casais, para outras famílias, meu Deus. Abençoa a vida de Maria, Senhor. Que ela seja sempre motivo de alegria na vida deles, Pai. Pai, continua usando o Júnior e Jamília, ó Deus, como instrumento do Senhor nessa igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nele aí, por todos nós, e depois, os irmãos querendo, vêm parabenizar, não é? Louvamos a Deus. Irmãos, rapidamente, antes da mensagem, os irmãos estão vendo aqui, isso nós chamamos esse objeto de gasofilácio, né? Gasofilácio. É um lugar de oferta de dízimos, assim como tem lá em cima. Aqui nós estamos trazendo, quero aqui agradecer ao diácono Francisco Silva, porque foi ele que fez esse gasofilácio, né? E aí depois a gente diz, e como é, Chico? Ele disse, não, é uma doação, né? A doação, o material parece que já tinha aqui, ou ele pegou lá da oficina e então fez esse gasofilácio bonito, né? Então, após a mensagem, no cântico último, certo, meu Malu? Vai ter aquele cântico último, irmãos, prepara aí o cântico final. Aí nós vamos ter a oportunidade de entregar dízimos. Eu sei que hoje a gente faz um empenho, eu ainda resisto em tirar as cédulas, né, e trazer, mas eu sei que alguns irmãos já não fazem mais isso, porque devido à situação de hoje, né? Às vezes até andar com o dinheiro é difícil.
Mas, se for possível, pastor Júnior, passar para ali, para a projeção depois, né? Quando tivermos após a mensagem, do Pix da igreja, tá bom? Pix da igreja que vai ser, e se você tem espécie, você vai trazer, porque esse dinheiro vai ser para a igreja. Aqui eu já vou designar, né, 2 diáconos que possam, um diácono e uma diaconisa, nos auxiliar retirando daqui, tá certo? Essas ofertas. Se tivermos hoje, pela fé eu creio que vamos ter, não é? O diácono Janildo pode ficar com a diaconisa Jucília, tá certo? Tem aqui uma chave, a chave deve estar aqui com, né? Depois com Leide, aí vê se Sônia se está com Leide, não é? Pronto, está com Leide, né? Tem uma chave aqui e nós vamos então estar cooperando, tá bom? Irmãos que vieram de outros ministérios, de outras igrejas, aliás, eles estranhavam porque no culto de quinta nós não tínhamos ofertório. Ou tivemos em algum momento, depois paramos, aquela coisa ficou só no domingo. E hoje nós temos a oportunidade, até porque parte também, ou uma pequena parte, eu quero crer, vai dar suporte ao momento coinonia após o culto, não é? Que temos às quintas-feiras. Nós vamos, irmãos, à palavra nessa noite. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, e essa palavra, irmãos, o tema dela é Exortações Cristãs 2. Então seria não diria bem uma sequência, porque o capítulo é diferente, e eu dei como sugestão para a ordem de culto que nós lêssemos o capítulo de quinta passada, mas não sei se você percebeu, foi o capítulo que nós pregamos, Tessalonicenses 5, né, de 12 a 23, na leitura devocional, e agora nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. Exortações Cristãs 2. Então acompanha a leitura, está sendo projetado o material na tela, mas os irmãos se reportem sempre à Bíblia, porque é o que vai estar sendo apresentado na tela, são os textos bíblicos. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções temos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Porquanto quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Amém? Graças a Deus. Reiterando um pouco a introdução da quinta passada, irmãos, os irmãos que aqui não puderam estar, essa igreja em Tessalônica, ela foi criada, ela foi organizada em 3 semanas, tá certo? 3 semanas, 3 sábados, o apóstolo Paulo,
ele se dirigiu à sinagoga ali em Tessalônica, que é uma cidade gentia, ou gentílica, mas que tinha uma comunidade de judeus muito forte. Então, fruto desses 3 sábados, ele indo ali apresentando na sinagoga a Jesus Cristo, não é? Essa igreja é organizada. E uma igreja assim, operosa, uma igreja muito producente no reino de Deus, embora algumas situações estavam ocorrendo nela, né? Dentro dela, alguns irmãos preocupados com a volta, não tanto com a volta de Cristo, mas com aqueles que partiram para estar com Cristo, e eles ficavam sem entender bem como seria o processo, não é? O que é que ocorreria com eles. Então, o apóstolo Paulo vem, na sua primeira carta, fala sobre o que aconteceria, não é? E também era uma igreja, irmãos, e alguns irmãos, pelo fato da volta de Cristo, eles entenderem que aconteceria por aqueles dias, alguns irmãos pararam de trabalhar, não é? E ficavam, muitas vezes, na ociosidade. Então, aqui nessa noite, nós vamos, com essa mensagem, Exortações Cristãs 2, vermos um certo caminho, tá certo? Não houve o caminho do discipulado no tema do acampamento, que é o nosso tema desse ano. Então, nós vamos ver 3 caminhos que temos aqui nesse texto, que nós, enquanto igreja, assim como a igreja em Tessalônica foi exortada, não é? E nós lembramos, para não repetir quinta-feira, não são conselhos, são exortações, tá certo? Que o apóstolo Paulo coloca. O primeiro ponto desse caminho, o primeiro viés desse caminho, é o caminho da santidade, tá certo? Que vai do versículo, perdemos o sinal, mas que vai, estamos com a Bíblia com o original, que vai do versículo 1 até o versículo 8, não é? Mas vejamos então esses versículos pausadamente, tá certo? Nesse caminho da santidade que o apóstolo Paulo coloca aí do versículo 1 até o versículo 8. Ele disse, finalmente, irmãos, agora estamos relendo, sim, peço que você releia na sua Bíblia, me acompanhando. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, parada aqui rápida para nós comentarmos nesse versículo, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele vem pedir de novo. Os irmãos que estavam aqui na quinta-feira passada, nós colocamos de que ele não manda, ele não ordena, ele pede, ele roga, não é? Embora ele tinha autoridade para pedir. Então, ele aqui faz um pedido, uma solicitação. Ele então pede, né? Pedimos a vocês e os exortamos. Então, aqui, por isso, no capítulo 4, nós temos o tema da exortação. Esse aspecto da exortação. O apóstolo Paulo, ele vem exortar, né? Ele vem chamar a atenção daquela igreja a alguns aspectos, entre eles, agora, do versículo 1 até o versículo 8, sobre a santidade. Então, eles exortam, e lá no versículo 1 também diz a maneira como devem viver e agradar a Deus. A maneira de agradar a Deus, vivendo agradando a Deus. Então, a santidade, o caminho da santidade, é um caminho que aquele que trilha por ele pretende, deseja, tem sede, não é? E precisa agradar o Senhor. Esse agradar o Senhor tem tudo a ver, não é? Há uma ligação muito grande com o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, ponha a sua alegria, não é? Ponha o seu foco, se jogue, se lance nesse caminho de santidade. E o apóstolo Paulo vem e diz, olha, vocês estão fazendo isso. Vocês efetivamente já estão fazendo isso. Agora, é o seguinte, continuem, progridam nisso. 2 questões aqui, ou seja, continuem, não é? Continuem, ou seja, não parem. Aí nós temos o entendimento de que santificação é um quê? Um processo, é uma caminhada, não é um ato, é um processo. Então, por isso que ele vem e diz, continuem progredindo cada vez mais. Então, é o caminho de santidade,
que nenhum crente em perfeito juízo espiritual, não é, vamos dizer assim, ele chega e diz, não, eu já alcancei o nível adequado de santidade. Não preciso mais me santificar. Se você ouvir de alguém isso aí, pode repreender em nome de Jesus e exortar em amor, não é? Porque não temos o entendimento de que santidade, ou santificação, melhor dizendo, é algo que se realiza como um ato, mas sim como um processo, é uma caminhada, não é? Cada vez mais. E no versículo 2, note como diz a Escritura, porque vocês sabem quantas instruções são ensinamentos, e instruções é um termo militar, é um termo que vem de um superior, e na quinta passada, na primeira mensagem, nós colocamos isso, é uma ordem que vem de um superior, né, de um oficial. Aqui o termo é militar. E essa ordem, ela vem para a nossa língua como instruções, e quando alguém recebe, você tem a missão, vamos dizer assim, de você passar para outras pessoas. Não guarda para si mesma apenas. Guarda para si, mas passa instruções para outros. E essas instruções, não é, elas vieram de quem? Elas não vieram do próprio Paulo, da mente de Paulo. Embora Paulo era um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas essas instruções, elas vêm, como diz o versículo 2 aí no final, da parte do Senhor Jesus. E se você me pergunta, e como foi que Paulo ouviu do Senhor Jesus? Olha, o Senhor Jesus, de alguma maneira, falou a Paulo, não é? Ele deixou claro para o apóstolo Paulo, no entendimento nosso, as instruções que ele deveria passar para a igreja. E essas instruções estão no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, que é o campo doutrinário que nós temos. Então, esse é um caminho de santidade. Mas no versículo 3, nós temos a sequência. Ele diz, pois a vontade de Deus é o quê? É a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. A vontade de Deus é a santificação. E santificação, irmãos, é algo que nenhum crente, nenhum cristão deve abdicar. E nesse versículo 3 aqui, ele é como se fechasse, não é, o espectro da relação da santificação, e ele vem e diz que se abstenham da imoralidade sexual. Irmãos, o mundo greco-romano era um mundo onde não se tinha o cuidado com as questões éticas morais. Era um mundo assim muito libertino, tá certo? Muito libertino. Em relações à imoralidade sexual, a própria prostituição através de Solon, né, que foi que instituiu lá no mundo grego a prostituição e ligada ao Estado, inclusive patrocinada pelo Estado lá na Grécia. E essa questão da imoralidade não é que os romanos eram santos em hipótese alguma, mas os romanos eles já pegam toda a influência grega dessa imoralidade sexual e trazem para o mundo romano. Tanto é que de todos os imperadores romanos, né, apenas um, que foi Cláudio, não foi envolvido com a homossexualidade. Os demais, todos eles, né, eram homossexuais. E nós percebemos, então, que nesse mundo, a igreja sai dele, mas ela vive nele, tá certo? É como nós hoje. Hoje nós, embora, porque eclésia somos separados, não por os nossos méritos, nós sabemos, pela graça de Jesus, não estamos afastados do convívio, porque nós não somos ermitões. Santidade não se vive em mosteiros, tá certo? Não se vive longe, nos desertos, em uma outra comunidade afastada, não. Nós vivemos no mundo, mas, como diz a Escritura, nós não devemos ter o padrão do mundo. E percebemos, então, irmãos, o desafio dessa igreja em Tessalônica. Imaginem. Irmãos, não estamos muito longe daquilo que aqui o contexto do texto apresenta.
e nem mesmo de Sodoma e Gomorra. Porque hoje nós percebemos, irmãos, como campeia, não é, a imoralidade, não apenas sexual, mas em todos os outros campos. Percebemos hoje, como falamos aqui uma quinta passada, não é, a pornografia, o uso do corpo, o abuso do corpo, às vezes até algo que não tem nada a ver, uma propaganda, meu Deus, vamos dizer, de um creme dental ou de um shampoo, apresenta ali, usa o corpo da mulher ou do homem, não importa, de forma sensual. E é bom que nós separemos a questão de sensualidade e sexualidade. Porque a sexualidade é boa, ela é benéfica, mas a sensualidade não. A sensualidade, ela transmite o mau uso do corpo. E no versículo 4, o apóstolo Paulo, nesse caminho de santificação, ele diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Irmãos, desejos sexuais, não é? Todos nós, se somos normais, temos. E aqui eu me sinto um pouco mais à vontade, porque o ambiente parece que é mais homogêneo, não é? No domingo, é mais heterogêneo. E eu me sinto uma liberdade maior, embora com transmissão, e é bom que seja gravado, né? E se coloque na rede, no nosso canal, para que a gente entenda que existem aspectos que são... nós não perdemos pelo fato de sermos cristãos, em hipótese alguma. Alguns irmãos, frutos de uma má orientação, de um ensino até herético, é passado para eles algumas coisas que não condizem com a natureza humana. Nós temos os nossos desejos, sim, mas o que é que a palavra está dizendo aqui? Que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, que eu esteja dentro daquilo que é padrão para a vida cristã. Que o meu processo de santificação, em busca de santificação, não seja atropelado, atrapalhado, não é? Manchado, porque os meus desejos, eles são maiores do que o que a palavra de Deus coloca como padrão para mim. E no versículo 5 ele diz, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Não com desejos imorais. Não é? Por quê? Porque sabemos que o mundo greco-romano tinha essa imoralidade. Nós percebemos, irmãos, que os mais proeminentes dentro da Grécia e também de Roma, eles tinham as suas amantes ou os seus amantes. Ou quando não, infelizmente, lamentavelmente, até a pedofilia estava presente, porque ela não é de agora. Ela é antiga, desde lá havia a presença da pedofilia. E nós percebemos no versículo 6, me acompanhe, por favor, e que nesta matéria, diz o apóstolo Paulo, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. O que é que o apóstolo Paulo está colocando aqui? Que ninguém, irmãos, seja um motivo para despertar no outro esse sentimento que não pode ser satisfeito ou não está dentro de uma legitimidade. Nós, irmãos, precisamos dizer claramente aos nossos jovens, aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, aos crentes, e não importa muitas vezes a idade, porque essa questão de que muitas vezes é só o jovem que enfrenta, nós temos, lamentavelmente, histórico de pessoas que elas têm uma trajetória linda com a família, mas quando elas chegam em certa idade, elas trocam a esposa por uma moça que tem idade de ser neta dele. E nós percebemos então, e precisamos dizer que esse defraudar aqui, ele tem até um alcance em relação a que sexo seja dentro de uma legitimidade. E por mais retrógrado que pareça, por mais que soe como careta, não é, para os nossos filhos, os nossos jovens, quando falamos para ele que sexo é uma bênção quando está dentro de uma aliança no casamento. Se tiver fora ou extraconjugal, é pecado.
nós percebemos então que esse defraudar, ele passa por aí. Às vezes até não vai tanto, mas na forma de ser e de proceder e até de se vestir, não é? E até de se mostrar, para que não possa insinuar ou despertar naquele meu irmão, naquela minha irmã, um desejo tal que não tem como ser satisfeito, porque será ilegítimo, imoral, se for satisfeito. Nós percebemos, irmãos, então, que no final do versículo 6 ele diz, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. E aqui, irmãos, eu preciso parar um pouquinho aqui, mesmo que seja uma passagem rápida, mas dizer que essa questão, como é que Deus é o vingador? É que Deus ele toma partido agora. E muitas vezes ele está do lado da vítima. Não que ele vai fazer um juízo de valor de quem foi o culpado ou que não foi o culpado. Porque nós percebemos que nessa questão, muitas vezes as duas pessoas corroboram para que entrem numa ilegalidade, numa questão de ato imoral. Mas nós percebemos aqui que Deus é vingador, no sentido de ele deixar claro de que não se passa impune uma ação como esta. Alguém fazendo uma ação dentro de uma ilegitimidade, sendo crente ou não crente, mas com crente é pior. Por que o cristão é pior? Porque ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado. O peso sobre nós é maior. Quando você sabe que o que você está fazendo não é legítimo dentro do padrão bíblico. Então, nós sabemos que Deus chega como vingador e diz, olha, eu sou esse amor, sim, que tem sido tão declaradamente colocado, mas eu não sou um bonachão. Vocês já perceberam como é, às vezes, que é pintada a figura de Deus? Né? Alguém, um velhinho bom, né? Uma voz um pouco grave, né? E assim, como se fosse um bonachão. Alguém assim que não, o que fizer é amor, é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia, mas Deus também é de justiça. E aqui a justiça não é que ele vai castigar apenas, embora ele castiga. Mas a questão aqui é que não se passa ileso quando nós fazemos uma ação que desagrada ao Senhor. Ou seja, nós colhemos o que nós plantamos. O que é que o apóstolo Paulo coloca lá em Gálatas? Ele diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. E ele está falando ali, não de bênçãos, mas ele está exortando sobre a ação, muitas vezes maléfica, que o ser humano tem. Versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Para a santificação. A questão da impureza aqui, ela não é alguém que se coloca num padrão dizendo assim, não, eu sou melhor, mais puro do que outras pessoas. Não, toda a nossa natureza, a minha e a sua, ela está manchada pelo pecado. Nós somos pecadores, redimidos, é claro. Mas a questão da impureza aqui é que não tem como, muitas vezes, nós nos envolvermos com algo que não nos pertence. Quer ver um exemplo creio que da química, não é? A água não tem como e o óleo poderem ali os dois fazer uma solução. Teimosamente, o óleo chega para a água e diz, eu não vou me misturar com você, eu vou ficar aqui em cima. E a água fica ali embaixo. Então, não há como, em algumas questões ligadas à conduta cristã, que implicam numa vida de santificação, nós pudermos nos misturar. Porque não faz parte da nossa química espiritual, da nossa essência. E o versículo 8 e último, dentro desse caminho de santificação, o apóstolo Paulo diz, portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, e também dá o seu Espírito Santo a vocês. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Dizendo, olha, se na realidade alguém está
indo de encontro a esse padrão de santidade, de santificação que o próprio Deus nos apresenta, essa pessoa ela não está rejeitando apenas a pessoa, o outro ou o que eu estou falando, ela está rejeitando a Deus que quer e que deseja a nossa santificação para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Porque, irmãos, convenhamos, Deus em si mesmo, como falei de manhã, e eu espero que a igreja tenha entendido, e ninguém se escandalizado, Deus não precisa de nós. Mas é para o nosso próprio bem a santificação. Então, esse é o primeiro caminho. Mas vamos adiante dos versículos que temos, que é o caminho da harmonia. O caminho da santificação, do versículo 1 até o versículo 8, e o caminho da harmonia, versículos 9 e 10. Quanto ao amor fraternal, agora ele dá uma guinada, não é? Uma guinada não tão grande, porque santificação tem a ver com amor fraternal. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E Jesus deixou isso tão claro no Evangelho de João. Vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Irmãos, quanto ao amor fraternal, e no versículo 11 ele diz, e na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Olha aí, assim como a santificação, que é um processo, uma progressão, não é? O amor fraternal também, ele precisa crescer, se expandir, aumentar. Então, há uma relação, Paulo não faz aí uma guinada do texto, tem a ver uma coisa com a outra. E quanto ao amor fraternal, irmãos, é bom lembrar que no mundo grego, né, a língua grega apresentava quatro tipos de amor. Não é? O amor eros, no Novo Testamento, ele não é usado quando há uma relação presente em relação a Deus e ao próximo enquanto irmão. Em hipótese alguma. Ele é usado dentro do relacionamento marido e mulher. Ou dentro de aspectos outros, quando se tinha aquele culto com prostitutas dentro daquele campo de imoralidade que se acontecia. Dentre elas a Diana e outras entidades. Lá no Antigo Testamento, e não é novo, porque no Antigo Testamento já tinha também o Deus do vinho, que era Baal também dentre eles, que era cultuado e que tinha também as suas prostitutas cultuais. Nós percebemos então que não se trata de Eros, não se trata de Filéu, aliás, não se trata de Filéu, especificamente no sentido de eu amar o irmão como um amor de sangue, mas nós percebemos que esse filéu aqui, ele está ligado ao amor ágape, que é o amor de Deus. E não o filéu no sentido de alguém que está com o mesmo sangue que eu tenho, é consanguíneo. Mas, através do amor de Deus, que é ágape, eu posso amar o meu irmão, e assim filéu, ele tem o suporte de ágape. Porque Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 13, ele foi muito claro. E ele ali usando o amor de Deus, não o amor fraternal, mas o amor de Deus como exemplo. E é esse amor que perdura. Por isso que lá no versículo 13 do capítulo 13, ele diz, agora, pois, restam a fé, a esperança e o amor, e este amor aí é o amor que provém de Deus. Nós percebemos, irmãos, em relação ao caminho da harmonia, no amor fraternal, é que se existe algo que fragiliza a obra de Deus, a igreja local, e aqueles que são de Deus, é a desarmonia fraternal. É a desarmonia. Porque muitas vezes nós temos argumentos como a nossa natureza, nosso temperamento, para dizer algumas questões, alegar, e nós, muitas vezes, ou algumas vezes, ferimos o outro. Ferimos os nossos irmãos com ações e atitudes.
às vezes até com juízo de valor. Nós, irmãos, precisamos aqui, em relação ao caminho da harmonia, caminharmos de tal forma que nós entendamos a importância do progredir cada vez mais. E o apóstolo Paulo deixa claro essa exortação. O caminho da harmonia. O Senhor batiza-nos com um batismo de amor fraternal, um com os outros, onde o teu amor, ágape, o amor de Deus, venha e inunde nosso coração para que eu possa amar o meu irmão além daquilo que ele é. E esse amar o irmão aqui não é deixar de exortá-lo. Porque muitas vezes a gente pensa que é passar um pano e esconder alguma coisa e às vezes até não chamar atenção em amor, porque notamos algo que era passível de exortação. E que não é só do ministério pastoral, mas é de todos nós. Porque eu, inclusive, como já disse em outro tempo, sou passível de exortação. Mesmo sendo líder, mesmo sendo pastor. Então esse é o caminho, irmãos, da harmonia. Que Deus nos dê, meus queridos, uma harmonia tal, e harmonia é algo maravilhoso, aqueles que entendem um pouco de música sabem. Olha, um acorde dissonante, meu Deus, é uma tristeza. Não é? Hoje é até compreensível um pouco o que eu entendo de música. Hoje é até usado alguns acordes, que eles podem ser chamados de dissonantes, mas eles estão ali dentro de um propósito na música. Mas nós, como apreciamos, não que a dissonância não seja usada, mas como apreciamos uma melodia que ela tem uma harmonia que não dói os nossos ouvidos. É a harmonia desse caminho do amor fraternal. E por último, irmãos, os versículos 11 e 12, o caminho da honestidade. Tá certo? O caminho da santificação, o caminho da harmonia fraternal e o caminho da honestidade. Versículos 11 e 12, me acompanhe aqui a leitura feita. E se empenhem, diz o apóstolo, por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Se empenhem para viver tranquilamente. Em outras versões tem de maneira com quietude, transmite essa ideia. Se empenhem para viver de forma que transmita uma quietude de vocês. Viverem tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos. Irmãos, aqui eu não quero entrar na questão ideológica em hipótese alguma de política partidária. Mas a Bíblia, ela cita, é claro, aquele período de Atos, lá no capítulo 2, onde as pessoas vendiam propriedades, não é? Assim que tem lá, vendiam propriedades e aqueles que tinham mais posse davam ali aquele valor para que aqueles que tinham mais necessidade fossem supridas essas necessidades, mas nós percebemos desde Gênesis até o Novo Testamento a propriedade privada, irmãos, sendo colocada. E não é o advogar o capitalismo, porque esse capitalismo também selvagem, vamos dizer aí, que nós estamos vivendo, nunca foi do acordo de Deus. Agora, é preciso que a gente entenda que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cada um trabalhe, se empenhe para cuidar das coisas de vocês. Cuidar das coisas de vocês. Versículo 12, ele diz, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora. Nós falamos aqui na introdução que tinha gente que tenha largado tudo. Imagina você largar o trabalho. Isso, irmãos, infelizmente, em casos pontuais, graças a Deus, excepcionais. Eu mesmo já conheci gente que deixou o trabalho. Gente que vendeu casa. O único imóvel que a família tinha. E o argumento foi para dar para o Senhor. Movido, lamentavelmente, por um mau ensino herético, de que quando você dá para o Senhor,
Ele vem e lhe dá em dobro. Irmãos, nós sabemos que aqui o apóstolo Paulo está colocando, olha, que ideia é essa que vocês estão fazendo de vocês pararem de trabalhar, de vocês pararem de fazer as questões do cotidiano, porque vocês estão pensando que Jesus Cristo vai voltar? Que Ele vai voltar? Vai. Agora, quando Ele voltar, que Ele os encontre trabalhando. Que Ele os encontre normalmente. Como se Ele fosse voltar e a gente precisa parar as atividades, as ações que estamos fazendo para esperar a volta dele, como, infelizmente, já foi propagado, e isso aconteceu na história da igreja, movido por um ensino também errado. A gente pensou que Jesus Cristo ia voltar, se vestiu de branco, sempre com a sugestão, não é? Ou o ordenamento de um líder, e aguardou, alguns até subiram no telhado das casas nos Estados Unidos, esperando a volta de Cristo, porque tinha sido dito de que ele voltaria naquele dia. Por isso que é um erro. Nunca, irmãos, eu espero que nenhum crente membro da primeira igreja, ou nenhum cristão, firme na palavra, ele quando ouvir, olha, Jesus Cristo vai voltar em tal dia, não é? Isso aí você não dê crédito, porque não ocorrerá dessa forma. E foi assim, uma tragédia, por quê? Porque teve que se arremedar, não é? Tapar aquela brecha, aquele rasgo que teve. Não, ele voltou de fato, mas voltou invisivelmente. Irmãos, é terrível. Onde é que na Escritura diz que Jesus voltará invisivelmente? Ao contrário, diz que assim como o relâmpago que sai no Oriente, aparece no Oriente, e ele vai para o Ocidente, ou seja, ali não é tanto de ser algo repentino, mas é algo visível. Algo visível, a volta de Cristo será visível. Por isso que aqueles anjos, não é? Eles disseram, varões galileus, o que é que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi assunto aos céus, ele virá, assim como vocês estão vendo ele subir. E nós percebemos então, irmãos, que em relação ao caminho da honestidade, quem advoga que trabalho foi criado por Satanás, não tem crédito, porque o trabalho que explora o ser humano, não. Esse aí é selvagem, esse precisa ser reprimido, leis duras precisam ser colocadas para que aqueles que acham que o ser humano é produto, né, de que se faça esse tipo de selvageria, sejam punidos, mas o trabalho engrandece, né? O trabalho, ele dignifica. Não como tem lá, se não me falha a memória, em Auschwitz, naquela tela, naquele campo de concentração, algo parecido, o trabalho dignifica. Não, aquele ali não. Aquele não dignificou ninguém, ali foi morte. E nós tivemos, de quase 6 milhões de judeus. E dentre esses 6 milhões, alguns ali naquele campo de concentração. Não é esse tipo. Ali não era trabalho, ali era matança mesmo. Mas, irmãos, quando o apóstolo Paulo vem e diz, olha, aqui vocês façam isso de forma honesta. Vocês trabalhem de forma honesta, se empenhem de forma honesta, para que os que estão de fora, eles possam, então, apreciarem isso, verem isso, e vocês também não venham precisar de nada. Irmãos, essas são as exortações que o apóstolo Paulo traz nesses 12 versículos, que nós aqui dividimos em 3 caminhos, que fazem parte de uma só caminhada. Só muda a rota, mas é uma só caminhada. O caminho da santidade, o caminho dentro da perspectiva do amor fraternal, de que eu devo amar o meu irmão, e o caminho da honestidade. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa edificar a igreja do Senhor nesse momento, e quantos forem ouvir, apesar desse vaso que é limitado, possam compreender a importância da santificação, do amor fraternal e da honestidade ligada ao trabalho, né?
quero orar nesse momento, antes de nós entoarmos o último cântico com dedicação de dízimos e ofertas. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por mais uma quinta-feira aqui, Senhor. Tem sido momentos maravilhosos de edificação, de comunhão e de adoração, Senhor. Muito obrigado, porque a tua palavra, Senhor, ela é rica, ela é maravilhosa, ela parece algo tão atual e de fato é, Senhor. Como é que pode alguém escrever isso séculos atrás e tem uma significância tão profunda para nós hoje? Porque a tua palavra, ela é a verdade e ela não muda nos seus princípios. Oh, Senhor, muito obrigado. Dá-nos, ó Deus, a graça de podermos entender a importância cada vez mais e não apenas entendermos, mas praticarmos a importância da santificação em nossas vidas. O amor fraternal, Senhor. Oh, Senhor, dá-nos a graça também podermos amar uns aos outros, além dos nossos desejos de podermos amar e gostar daquelas pessoas que são mais fáceis. E, ó Deus, dá-nos a graça também, em nome de Jesus, Senhor, de podermos cuidar das nossas coisas. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus e oramos. Amém. Vamos então, irmãos, estar entoando esse cântico. E os irmãos que trouxeram, eu não sei se o Pix pode ser projetado, se estiver aí, pode o Pix também. E vamos cantar o 76 do Cantor Cristão. Ser santo, tu deves tomar, viver com seu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta mostra seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais se esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre os aflitos, repletos de amor, os passos seguindo do seu Salvador. Muito bem, ficou um trio aqui mais, porque ficou ali o Pix, mas os irmãos peguem isso aí, tá certo? O Pix, já se pudesse anotar aí ou salvar, para que a gente possa estar cooperando, não é? Irmãos, nós vamos encerrar o culto dessa noite, não é?
essa quinta-feira que o Senhor nos concedeu. E parece que é a última, né? Desse mês. Hoje, última quinta-feira. Não, ainda tem 29. Esse ano é um ano bissexto, né? É um ano bissexto. Pensei que era 28, mas 29. Nós estaremos aqui pela graça de Deus. Irmãos, rapidamente, o pastor Cláudio já disse aqui sobre o sábado do casal, né? Que acontecerá aqui às 19 horas, tá certo? E amanhã nós teremos o Grupo Nissi. É um grupo de teatro, amanhã à noite, 19h30, será lá no templo, tá certo? Divulgue, compartilhe sobre o banner, né, o card do Nissi, propague para familiares, para que possamos amanhã ter uma presença boa, né, de irmãos e podemos participar vendo essa peça. Então, é uma peça que sempre traz, né, lições preciosas firmadas em princípios da palavra. E após aqui a bênção, né, nós vamos orar agradecendo dízimos e ofertas, mas após a bênção, nós vamos ao momento que eu estou chamando de momento koinonia, tá certo? Já batizei, não é? Os favoráveis digam sim em relação ao momento koinonia. O que é koinonia? Koinonia é uma palavra que quer dizer comunhão. Eu sei que comunhão, né, não é comida, comunhão é muito mais. Mas em toda a história da igreja, né, tem sempre uma festa, né, que comes e bebes, né? Então, é só um momento para propiciar. Qual é o propósito? De que você, em vez de voltar para casa, se puder, meu irmão, vá até a quadra agora, para que conversemos um pouco, tá certo? Conversemos um pouco. Não vai ser uma vigília, tá certo? Vigília pode até que a gente faça em outro tempo aí, mas não vai ser uma vigília. Mas você ir lá e conversar um pouco, enquanto degustamos, tá certo? Algo que foi preparado, hoje eu não sei bem o que será hoje lá, mas vamos saber quando chegarmos, né? Vamos ficar em pé. Eu vou pedir, nesse momento, o diácono Jader já orou, o diácono Janildo, eu vou pedir ao pastor Martins, que chega aqui, né, para orar, agradecendo o ofertório que tivemos, e também, pastor Martins, já impetra a bênção, tá certo? Depois de orar, a bênção apostólica, como nós chamamos. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por estes momentos agradáveis na tua casa de oração, onde viemos beber da tua fonte, comer do teu pão, que nutre a nossa sede e a nossa fome espiritual. Ó Deus, abençoa a tua igreja, fortifica, ajuda-nos a andar, viver em união, viver em comunhão, e vivermos uma vida de santificação, de amor fraternal, buscando sempre, ó Pai, cumprir a tua palavra. E que o teu amor e a graça redentora de Jesus Cristo, teu Filho, a comunhão e as consolações do teu Espírito, reine sobre esta igreja e todo o seu povo espalhado na face da terra, agora e sempre. Amém.